Veja, senhores, a morte é uma coisa maravilhosa. E para compreender a morte requer-se muita penetração. Morrer para a ambição, naturalmente sem esforço. Negar a inveja. A inveja implica comparação, êxito, ânsia de mais. Você tem mais e eu tenho menos. Possui muitos conhecimentos e eu sou ignorante. Pode-se pôr fim a esse processo total e instantaneamente. Pode-se acabar com ele, morrer totalmente para a inveja, a avidez, a competição, mas só quando somos capazes de olhá-lo sem o desfigurar. Há sempre desfiguração quando há motivo. No desejar morrer para a ambição, a fim de ser outra coisa, ainda é ambicioso. Isso não é morrer, absolutamente. Se renuncia com um motivo, não há renúncia. E a maioria das renúncias é inspirada por esse motivo para ser, alcançar, chegar e achar. Me parece, pois, que apenas nos estamos tornando cada vez mais atilados, cada vez mais instruídos. Somos criados com palavras, com ideias, teorias e conhecimentos. E resta pouco espaço vago na mente de onde se possa ver alguma coisa com clareza. Só a mente vazia pode ver com nitidez, e não a mente abarrotada de informações e conhecimentos. Não a que está incessantemente ativa, no afã de buscar, alcançar e exigir. Mas a mente vazia não está em branco. É realmente muito difícil perceber quando a mente está vazia. E só nesse vazio há compreensão. Só nesse vazio há criação. Para se alcançar esse estado de vazio, cumpre negar toda a estrutura social, a estrutura psicológica da ambição, do prestígio, do poder. E é relativamente fácil a pessoas de mais idade não serem ambiciosas, renunciar ao poder e à posição. Mas essas renúncias são superficiais. Eis porque tanto importa compreender o inconsciente. Para compreender o inconsciente, aquilo que está oculto e desconhece, não pode examiná-lo com uma mente positiva, educada, analista. Se examina o inconsciente pelo processo consciente da análise, você vai criar inevitavelmente conflito. Compreenda isso, pois não é complicado. Nossa maneira de nos abeirarmos de qualquer problema psicológico profundo é sempre positiva. Isso é, queremos manipular o problema, controlá-lo ou resolvê-lo e, portanto, o analisamos ou seguimos um certo sistema, a fim de o compreendermos. Mas não podemos compreender uma coisa que não conhecemos, por meio daquilo que já conhecemos. Não podemos ditar o que essa coisa deve ou não deve ser. Temos de nos abeirar dela com as mãos vazias. E ter as mãos vazias ou a mente vazia é uma das coisas mais difíceis. Nossa mente está repleta das coisas que temos conhecido, estamos carregados de nossas lembranças e cada pensamento é uma reação a essas lembranças. Com o pensamento positivo, nos abeiramos daquilo que não é positivo, do oculto, do inconsciente. Agora, se sem estar imbuído de nenhuma ideia e livres de qualquer expectativa de ser ensinado, puder escutar simplesmente o que se está dizendo, acho que então descobrirá que você é capaz de examinar o inconsciente, que tem tanta força e tanto ímpeto, sem criar contradições e, portanto, sem esforço. Senhores, vocês não são obrigados a aceitar minhas declarações a esse respeito e espero que não o faça, porque em tal caso estaria fazendo de mim a sua autoridade, o que seria lamentável. Existe o incognoscível, algo que se acha muito além da mente, muito além do pensamento, mas não tem possibilidade de se aproximar dele
com a carga dos seus conhecimentos e lembranças, com as cicatrizes da experiência, o peso da ansiedade, da culpa, do medo. E dessas coisas você não pode se livrar por meio de nenhum esforço. Só será livre delas ao escutar cada pensamento e cada sentimento, sem procurar interpretar o que escuta. Escute simplesmente, observe simplesmente e permaneça atento, de dentro do vazio. Poderá então viver nesse mundo sem ser atingido pelos seus ódios, sua fealdade, sua brutalidade. Poderá trabalhar como escriturário, motorista de ônibus, gerente de banco, ou seja o que for, sem ficar aprisionado nessa condição. Mas se associar à sua função, os fatores psicológicos da ambição, da autoridade, do poder, do prestígio, não poderá viver nesse mundo sem perpétuo sofrimento. A maioria de nós está realmente ciente de tudo isso. Não há necessidade de ouvir uma palestra dessas para sabermos, bem sabemos, que esse é um mundo horrível, brutal, feio, em que todas as religiões, todas as facções políticas estão procurando moldar o pensamento do homem, em que as entidades promotoras do bem-estar social nos estão dando cada vez mais conforto e nos tornando mais embotados e estúpidos, porque nos temos servido do conflito como meio de nos tornarmos exteriormente inteligentes, brilhantes, mas interiormente não mudamos em nada. Continuamos a ser o que há séculos somos, medrosos, ansiosos, culpados, à busca do poder, a buscar satisfação sexual. Estamos perpetuando nossas tendências animais, e isso significa que ainda funcionamos dentro da estrutura psicológica da sociedade. A questão é como quebrar de toda essa estrutura, como destruí-la completamente e ficar fora dela, sem se tornar insano e sem virar monge, freire ou eremita. Essa estrutura só pode ser quebrada imediatamente. Não há um tempo determinado para fazê-lo. Ou o faz agora ou nunca. Não estou empregando a palavra nunca para sugerir a ideia de inferno, no sentido religioso do termo, mas se não for capaz de compreender, de prestar completa atenção nesse momento, poderá fazê-lo amanhã? Se o deixar para amanhã, continuará incapaz de prestar atenção total. A atenção, pois, não é questão do tempo. A compreensão não é um processo de gradual desenvolvimento até chegarmos a compreender. Eis porque muito importa saber escutar, saber ver as coisas como são, olhar um fato sem opinar, sem julgar, sem condenar. Perceber que é ambicioso, percebê-lo simplesmente como uma realidade, sem dizer que é certo ou errado, ou sem perguntar o que você faria nesse mundo se não fosse ávido, etc, etc. Se puder olhar simplesmente para o fato, sem desfigurá-lo, descobrirá que o próprio ato de observá-lo não somente elimina a dualidade de observador e coisa observada, geradora de conflito, mas também liberta uma grande soma de energia. E você necessita de energia. Não me refiro à energia produzida pelo conflito. Essa energia é destrutiva. Me refiro à energia que é gerada quando se vê um fato completamente, totalmente. Que você é sensual, que você é ambicioso, que você é invejoso ou que você é medroso. E não pode vê-lo assim se está enredado nas palavras. Palavras são ideias, e ideias são pensamentos. Para se olhar o fato totalmente, sem desfiguração, é preciso haver um espaço vazio na mente que olha.
Não interprete erradamente a palavra vazio. Como sabe, nossa mente nunca está quieta. Está sempre a tagarelar, sempre criando teorias, construindo e destruindo e juntando de novo. Mas quando está tranquila, não há tempo, não há espaço. Desaparece o tempo e o espaço. Não há amanhã ou o próximo segundo. Essa tranquilidade da mente é pura atenção, e essa atenção total é virtude. Eis a virtude verdadeira. Não há outra virtude. Não há outra moralidade. Qualquer outra forma de virtude ou de moralidade é criada pela mente, pela ambição, pela inveja, ou seja, pela estrutura psicológica da sociedade. Perceber as coisas como realmente são extingue os problemas. Com a mente completamente vazia de problemas, e ela pode ficar vazia, quando negou todos os problemas, quando já não enseja problema nenhum, descobrirá então, se tiver penetrado até essa profundidade, a existência de algo que está muito além, algo que não se pode medir e nenhuma religião pode aprender. E como vivem nesse mundo caótico e confuso, é essencial ter uma mente assim. Uma mente capaz de olhar tudo com clareza e sanidade e ver cada fato tal como é. Só essa mente é tranquila, serena, e só a ela pode revelar-se o imensurável.